Meu nome é Rogete Fernandes da Silva, eu tenho 55 anos e sou professora aposentada. Atualmente, como eu disse, a minha autoestima anda mais ou menos. Eu acho que dá para dar uma boa ajuda de fortalecer ela um pouquinho aqui através da transformação de hoje. Bom, Rogete, aposentada, não é? Sim. Em plena menopausa. Exatamente. O que é uma mulher na menopausa, não é, Rogete? É um período muito conturbado na nossa vida, para nós mulheres, não é? Primeiro porque representa, para muitas mulheres, representa como se fosse uma porta para a velhice. Não é? Eu não posso falar de menopausa, né? Isso mas a gente com não pode certeza, falar, mas eu posso. E com certeza vocês falando vão estar representando muitas mulheres que estão assistindo. Com certeza. A gente tem nesse período uma mistura de sentimentos. Se eu estiver errada, tu me corrige. Porque ao mesmo tempo que tu traz aquela tranquilidade, a maturidade que a gente não troca quando a gente era mais nova, não é? A gente também se sente naquela situação de se olhar no espelho e ver que muitas coisas mudaram. E é impressionante como a menopausa, é um marco na nossa vida, não é? Porque tu vai vendo que o teu corpo muda, e muda mesmo. O meu mudou bastante. O meu também mudou. Muito. A gente vê que a pele muda, a textura da pele muda, o cabelo muda. Então são muitas coisas que acontecem e que são negativas, não é? Entre aspas, e que mexem com a gente, com a nossa vaidade. Até porque é uma fase em que a mulher tá no meio termo, né? Ela não é mais aquela mulher, aquela menina, né? Mas também já passou dos 40 e ainda não é uma senhora também, né? É uma mulher nova. Ficamos limitadas, até mesmo para usar maquiagem por causa do suador, né? A gente fica bem limitada com a maquiagem. E isso é um assunto que nós vamos falar hoje, porque hoje em dia no mercado, o mercado da beleza, ele está muito à frente, não é? Então nós temos muitos produtos que às vezes a maioria das mulheres desconhece e que são resistentes a isso. E que duram 12 horas. Dos produtos, tem muitos fatores que a gente tem que ver aí pra durar mais, né? Mas tem truque pra tudo. Tem truque pra tudo, né? E tem também aqueles truquezinhos que a gente tem pra rejuvenescer, pra gente se sentir muito bem com a gente mesma. Porque é aquele período assim, ó, que normalmente nós já estamos com os filhos criados. Sim. Muitas mulheres já estão aposentadas, como é o teu caso, mas eu sei que tu tá voltando ao mercado de alguma forma, não é? Voltei a estudar esse ano. E eu acho que é muito importante também a gente falar que quando a gente fala em rejuvenescimento, não quer dizer que a gente tá falando que ter uma ruguinha, ter uma linhazinha é errado, né? Eu acho que a gente vê um lado muito extremo de preenchimentos, enfim, de plásticas, e não é errado a pessoa ter uma linhazinha, assim como também não é errado ela decidir que ela quer ficar com a pele mais lisa. Sim. Né? Eu acho que o importante é a gente ser feliz. Bem, né? Exatamente, é a gente se sentir bem. E isso é uma coisa que a gente vai abordar muito na parte da maquiagem, que ao contrário do que as pessoas pensam, por exemplo, na maquiagem, a pessoa quer colocar uma maquiagem mais pesada pra esconder. Mas muitas vezes a gente acaba enfatizando muito mais aquelas linhas que quer esconder, enfim, se a pessoa quer esconder, né? E esse se é muito importante, né? Eu acho que cada um tem que ver como se sente bem. Hoje em dia, o fundamental é a gente ser exatamente do jeito que a gente quer, sem se preocupar com o entorno. Se o que te faz bem é tu botar uma calça justa, de jeans, como tu tá hoje, é o que tu tem que usar, porque tu vai saber carregar aquilo que te faz bem, né? Claro que existem coisas que a gente sabe que já não ficam mais adequadas, não é? Mas tudo que a gente gosta e que a gente sabe carregar, a gente pode usar. Usando bom senso. Usando bom senso sempre. Exatamente. Equilíbrio é a palavra-chave, né? Oi, Rogete. Tudo bem? Tudo bem. Então, nervosa para mudar o visual? Um pouco. Eu vou soltar o teu cabelo aqui. Eu vi que tu usa bastante
ele preso, né? Muito preso. Na Tu usa vida preso toda porque te incomoda, tu usar ele solto, te dá trabalho, exige Porque mais? eu não sei bem o que fazer nele. Ah, muito bem. Então nós vamos começar. Eu aliso para ficar mais prático e prendo. Vamos trabalhar um corte nele para que fique fácil para tu lidar no dia a dia, para tu lavar ele, secar, escovar. Gente, teu cabelo, como por natureza, ele é um cabelo que ele é seco, até porque o natural dele é um cabelo crespo, né? Uma dica super interessante assim, é tu ter um óleo para cabelo, um óleo hidratante, que tu use sempre antes de lavar o teu cabelo. Um exemplo, tu vai lavar o cabelo no dia seguinte, no dia anterior, tu embebe esse cabelo com óleo. Um banho de óleo. Tipo banho de óleo, exatamente. Isso vai te ajudar a hidratar muito o teu cabelo. Então, prontinha? Pronto. Posso ansiosa. virar? Pode. Como é que tá te sentindo? É outra Olha, rogente. sente. É outra rogente. Rogete, é hora da maquiagem, então. E eu quero que tu me conte, quais são as tuas dificuldades na hora de maquiar? Como que é a tua relação com a maquiagem? Minhas dificuldades são todas. Todas. Porque eu não costumo me maquiar. A única coisa que eu, às vezes, faço é um rímel. Aham, e tu tem cílios lindos mesmo. E a minha maior dificuldade é com as sobrancelhas, que quase não existe. Eu gostaria, assim, De aprender a dar uma maquiada, mas de uma forma que não fique muito pesado, né? Isso. Tá, assim, a tua pele é maravilhosa, tá? Tu realmente não precisa de praticamente nada. E quando a gente fala em pele madura, apesar de tu praticamente não ter linhas, né? Pode acontecer uma confusão em relação a isso na cabeça das pessoas. Porque as pessoas normalmente pensam assim, vou passar bastante maquiagem pra esconder. Mas quando a gente fala em linhas, o ideal é justamente o contrário, menos é mais. E é só a gente ver, por exemplo, uma menina muito nova que usa muito maquiagem, ela parece mais velha, né? Então a gente usar um pouco menos de maquiagem, equilibrar um pouco mais nas quantidades e ir realmente cobrindo só aquilo que precisa, dá um resultado melhor. E rejuvenesce mais também. Não quer dizer que a gente precise brigar com aquela linhazinha que tá ali, mas se a gente busca rejuvenescer na maquiagem, menos é mais. Então é isso que a gente vai fazer hoje em ti, tá? Então assim, primeiro ponto. Pra maquiar a pele negra, a gente precisa buscar o tom certo. Porque tu tem um tom de pele mais quente, um subtom mais quente, né? E tu pode ver pelo tom da tua pele que puxa pra um tom mais dourado. A gente até tava comentando antes. Não é o caso de todas as pessoas de pele negra, tá? A gente tem variações, ao contrário do que muitas pessoas falam, a gente tem variações na pele negra de subtons, mas o teu subtom é mais quente. Então, pra não ter erro, sempre busca aquela base que tem um tom mais quente, porque senão ela vai acinzentar o tom da tua pele, vai ficar aquele tom meio esbranquiçado que não fica bonito, né? E o ideal é sempre buscar aquela base bem do tom da tua pele. E aqui eu tô passando uma base mais fininha, em pouca quantidade, realmente pra só dar uma uniformizada no tom da pele. E quando a gente fala em pele madura, também o ideal é sempre buscar bases bem fininhas. Todos os produtos mais cremosos que tu puder usar é ideal, tá? E a gente pode sim trabalhar com um pouquinho de pó bem fininho só pra melhorar na durabilidade. Falando agora em durabilidade, tu nos falou lá no início que tu tem um pouco de dificuldade em relação à durabilidade na maquiagem, né? Principalmente depois da menopausa, que vem aqueles calorões, enfim. A gente já começou com um passo que ajuda na durabilidade, que é hidratar. E tu tava me falando que a tua pele é mais seca, então principalmente precisa de hidratação, mas até a pele oleosa precisa também. Precisa do hidratante certo, né? Pro tipo de pele. Isso é muito importante, ser o hidratante certo pro teu tipo de pele. Mas se a gente não hidrata,
pode dar um efeito rebote e criar muito mais oleosidade. Além da base craquelar, enfim, não dura a maquiagem e não dá certo, tá? Então sempre começar hidratando. Agora eu vou passar o corretivo e é importante dizer que eu tô passando o corretivo depois da base. Por quê? Porque a base ela já cobriu bastante do que a gente queria, né? E como a gente não quer uma super cobertura, a gente vai vir com o corretivo só realmente aonde a gente quer dar um pouquinho mais de cobertura na parte das olheiras. Quando a gente fala em rejuvenescer, a ideia é levantar as feições, né, Rogete? Então a dica na hora do contorno, primeiro que eu tô usando um contorno cremoso, eu tô usando uma base mais escura em ti. E a dica é sempre pegar um pouquinho mais acima. Aqui no teu caso, que a gente quer levantar as feições e que tu já tem o rosto mais anguloso, a gente vai subir um pouquinho a linha do contorno pra dar uma levantada no rosto. E isso também é muito importante ressaltar de que na hora de esfumar toda essa marcação que a gente tá fazendo, a gente sempre vai fazer pra cima e nunca pra baixo. O contorno na pontinha do nariz também dá uma levantada. E abaixo da boca dá um volume a mais nos lábios. Então, tudo isso dá um aspecto de mais rejuvenescido também. E para mulheres de pele negra que tem o subtom quente, assim como a Rogete, o ideal é sempre buscar os tons mais dourados. Sempre fugir daquele tom muito branco, muito prata, tanto para sombra quanto para iluminador. Assim, Rogete, a parte que eu sei que é importante pra ti, que é a parte da sobrancelha, né? Pra quem tem bastante falha na sobrancelha e não consegue definir muito qual é o desenho da sobrancelha, tem um guiazinho que a gente pode seguir que funciona na maioria dos casos, que ajuda um pouco a definir o início e o final da sobrancelha, tá? Então, assim, a sobrancelha mais separada, ela pode deixar o nosso nariz mais largo. E isso, inclusive, foi uma das suas reclamações, né? Que tu queria diminuir um pouquinho o teu nariz com a maquiagem. Então, pra gente saber onde começa a sobrancelha, a gente tem que partir da pontinha do nariz. Assim a gente consegue marcar o início. E o final da sobrancelha, a gente parte da aba do nariz pro finalzinho do olho. Assim a gente consegue saber aonde ela tem que terminar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar usando uma sombra marrom mais escura. A dica é ir desenhando alguns fiozinhos para fazer o formato, assim a gente consegue fazer um desenho mais natural na tua sobrancelha, não fica aquele bloco desenhado, né? Então, Rogete, agora é a hora da gente fazer o olho, né? A gente já preparou a pele, já fez a sobrancelha. E ainda falando em levantar as feições, é muito comum que as mulheres, ao passar dos anos, tenham aquela pálpebra mais caidinha, né? Então, pra gente disfarçar essa pálpebra caidinha, qual a dica? A gente vai criar uma profundidade no teu olho com uma sombra marrom. É importante que essa sombra não tenha brilho, porque tudo que tem brilho pode dar uma mudada de acordo com a luminosidade, com a luz que bate, né? Então a gente vai usar uma sombra sem brilho, uma sombra mate. E o importante é sempre subir um pouco esse teu côncavo, tá? O côncavo é essa parte docinho que a gente tem, né? Então a gente não vai maquiar bem aonde fica a dobrinha do teu olho, e sim um pouquinho acima. Isso vai fazer com que o olho pareça mais levantado, tá? Agora vamos pra parte do batom, Rogete. Então hoje a gente vai usar uma cor mais nude, mais clean, com gloss, que o gloss também dá aquela sensação de lábio mais cheio, porque isso vai dar um ar mais rejuvenescido. Tu é uma mulher mignon, não tem muita altura, tu me dissesse que usa muito salto em função disso, não é? Então, assim, ó, Rogete, o que eu vou te dizer? Essa foi a roupa que tu viesse e tu tá com ela, assim, super correta. Super correta. Uma camiseta marcando a tua cintura, o jeans bem no lugar na cintura, que é o que mais favorece. Tu usasse uma calça reta, não é?
não skinny, o que também tá super correto, porque te dá altura. Tá? Eu gosto Com do certeza, te dá bastante altura. altura. Tanto a calça flare, quanto a flare é aquela que tem a boca mais larga, não é? E a calça mais reta, mais compridinha, parecendo o bico do sapato, ela dá a sensação de pernas mais longas, tá? E tu viesse com uma roupa praticamente monocromática, porque são cores mais escuras, não é? Que também dá altura. Tu sempre tem que ter esse cuidado de usar roupas que vão criar essa linha vertical para te alongar, certo? E com relação a decotes, tu pode usar o decote redondo, decote fechadinho, decote V, porque tu não tem muito busto, então tudo é liberado aqui para ti, tá? Nós estávamos conversando a respeito da saia midi e da pantacur para mulheres mais baixas. Sim. Pode usar sim, mas segue essa regrinha de não dividir com cores diferentes, tá? De procurar usar cores que tenham as mesmas nuances e para sempre dar aquele efeito alongador. E uma das dúvidas que tu viesse, não é, Rogete, é em relação a tu descontrair algumas peças, como o terninho, como a saia com blazer. Como é que tu vai descontrair essas roupas sem dar um ar mais... para dar um ar mais jovial, não é? A gente tem que usar a moda para brincar com ela e para a gente se divertir. Tá? Sempre que a gente colocar peças mais sérias, vamos descontraí-las com peças mais simples. Então, por exemplo, tu colocou uma alfaiataria, uma calça de alfaiataria com um blazerzinho. Se tu colocar uma camisa com essa roupa, tu vai dar um ar mais sério para ela, correto? Que tal tu sair para fazer as tuas atividades, as tuas aulas, com o terninho e tu colocar uma camiseta, como tu está hoje, e o tênis? Tu vai desconstruir a alfaiataria. Então, sempre procurar fazer essas brincadeiras de peças mais formais com peças mais informais, que dá super certo. Vamos colocar isso na prática? Vamos. Bom, Rogete, aqui nós pegamos uma calça skinny. Então é diferente daquela que tu estavas usando, que era mais reta. Então essa aqui vai justinha até embaixo, deixou tua perna longa, não é? E usamos um blazer e colocamos um toque todo especial no blazer, que é um cinto, para marcar essa tua cintura maravilhosa que tu tem, né? Tu me dissesse que tu nunca tinha usado blazer assim, né? Não. Gostou? Gostei. Vamos tirar agora o cinto para tu ver como também te favorece. Ó. Mas daí já é mais um lugar comum, não é? Então eu acho que como tu tem uma cintura bem marcada, tu pode usar e abusar disso. Agora a gente vai ver essa mesma calça e esse blazer numa proposta mais descontraída, tá? Pois então, Rogete, desconstruímos totalmente o blazer de alfaiataria, não é? Com uma blusinha de malha por baixo. A calça é a mesma que tu estavas usando, aquela skinny, e a gente só deu um truque de estilo, dobrando a bainha para botar o tênis. Como é que tu te sente? Ah, eu gostei. Não tá? E confortável. Confortável e super arrumada e principalmente super estilosa. Eu não pensei que um blazer poderia ser usado com tênis. Pois é, mas pode por quê? Porque nós tiramos a seriedade do blazer com peças mais despojadas, que é o tênis, a forma que tu tá usando a calça. Rogete, agora nós vamos substituir o blazer preto pelo branco. Vamos lá? Vamos botar um pouquinho de claridade? O que tu achou? Chique, não é? Muito chique. Vamos botar aquele cinto que nós usamos antes? Então, aprovado? Aprovado. Estamos fazendo uso do sapato nude, então justamente para te mostrar que o nude, cada pessoa tem o seu.
Quanto mais próximo do tom de pele, tanto o sapato quanto o esmalte nude que a gente usa, é o nude da gente, entendeu? Então não adianta tu usar o nude da Carmen, porque o teu nude é diferente. A gente sempre, se a gente quer o efeito alongador, ele tem que ser muito próximo do tom da nossa pele, tá? E aqui a gente colocou um vestidinho, não é? Ó, com o blazer preto, que sempre é um coringa, não é? Vamos tirar esse blazer aqui pra gente ver como é que ele fica. Marcado na cintura, porque tu pode. E olha que lindo que ficou. Ficou maravilhoso, não é? Muito bonito o vestido. E esse é um vestido que, se tu quiser usar ele no teu dia a dia, tu pode também colocar um tênisinho, que ele fica super bonito. Combina com tênis? Combina. Pode jogar uma jaqueta jeans, um tênis, tá pronta para usar no teu dia a dia. Ah, essa é uma Então tu dúvida não que eu precisa tenho. limitar a roupa. Por exemplo, esse é um vestido chiquezinho que tu pode ir até num coquetel, numa janta. Mas tu não precisa limitar ela só a esse momento. Dependendo do complemento que tu usares, tu usa ela no teu dia a dia também. Bom, gente, hoje a gente viu que a menopausa é apenas um novo ciclo que começa, que a gente ainda tem muita coisa para fazer depois da menopausa, não é? Principalmente quando a gente tem saúde, tem vitalidade, tem energia e ânimo suficiente, que isso é uma coisa que tu tens. Sim. Não é? A gente pode ver aqui, assim, através do teu sorriso, desse teu jeito super carismático, que tu tem muito para dar, não é? Então agora é a hora de botar pra fora. Botar pra fora, de Exatamente. aproveitar Não ter esse medo, período, né? que é um período onde a gente não tem responsabilidade com filhos pequenos, a gente só tem aquela responsabilidade de dar amor pros netos, não é? Aonde a gente já se sente realizada profissionalmente, realizada com a gente mesma também, que a gente já realizou muitas coisas e ainda tem muitas coisas para realizar, não é? E também a liberdade da gente poder ser quem a gente quer ser, sem precisar da satisfação para ninguém. Isso Tem coisa melhor do que É. isso? É. Isso é uma liberdade muito grande e eu acho que todas as mulheres que chegam no período da menopausa, elas têm que encarar assim, como uma nova etapa, um novo ciclo que começa, aonde a gente vai, assim, ó, ser muito livre. E é bom até falar isso, porque muitas vezes eu acho que as mulheres passam por esse momento e, apesar de saber isso lá no fundo, acabam se comparando com como era há 10, 20 anos atrás, às vezes até mais, né? E pensando só pelo lado ruim. E eu acho que é bom a gente se dar conta daquela coisa que tá lá dentro, que no fundo a gente já sabe, de que é uma fase importante, de que é Com uma fase certeza. nova e de que a gente pode levar cada fase de um jeito positivo, né? E na vida, perante tudo que acontece na vida da gente tem duas alternativas. Ou a gente encara com alegria, que é muito melhor, ou a gente fica chorando num canto, querendo voltar atrás e vivendo do passado. E pensar daqui pra Não é? frente, né? Sim. E daqui pra frente, eu tô vendo uma Rogete maravilhosa. Ah, Eu já tava vendo desde o início, mas o importante é que tu veja isso. sim. E que tu pode, não é, Rogete? Tu já realizou tantas coisas na tua vida. Agora tu tem que realizar pra ti. Focar em não ti é? um pouquinho, né? Mas a gente quer saber de ti agora. Olhando no espelho, o que tu tá enxergando? Qual é essa Rogete que tu tá enxergando agora? Como é que essa Rogete vai Depois ser de uma aqui tarde hoje? de autocuidado, porque eu acho que além de todas as dicas, é muito importante a gente ressaltar a importância que tem a gente tirar uma tarde pra gente, né? Tirar nem que seja um tempinho do dia pra gente. Agora eu sou a Rogete a Rogete que se permite. Se permite. Rogete que se permite. A Rogete que se permite usar um blazer com um tênis. Um cabelo todo Um desconectado. cabelo todo desconectado. Mais moderna, então, será? Mais moderninha. E quero saber, tu tá gostando do que tu tá vendo? Amando. É? Muito. E muito importante, assim, Rogete, a gente já abordou isso algumas vezes aqui, né? Mas eu acho que nunca é demais a gente lembrar que a gente ter autoconhecimento, saber os nossos pontos fortes. Autoconhecimento, quando a gente fala, é da parte interna nossa, mas também do nosso lado exterior, né? E eu acho que a gente saber os nossos pontos fortes não é só pra gente saber realçar eles, mas também pra gente estar consciente daqueles pontos fortes que a gente tem, pra cada vez que a gente olhar no espelho a gente focar neles. E daí os pontos fracos, ó, ficam lá atrás. Abafa. Não é? Abafa. Rogete, assim, ó, que tu seja muito feliz.
feliz. Obrigada. Que esse momento aqui conosco sirva para ti como um marco para essa nova etapa, Sim. não é? E que que todas as mulheres aprendam a ver essa nova etapa com muito mais carinho e com orgulho de tudo que a gente fez até aí, não é? Agradeço muito a oportunidade. E a gente também aprendeu Muito contigo. obrigada. Muito bom. Foi uma tarde maravilhosa. Foi uma tarde muito especial, foi muito importante para mim essa transformação. Foi uma transformação externa e interna. Vou levar as dicas maravilhosas, né, principalmente da sobrancelha, do cabelo. E vou levar também que na idade que eu estou eu posso fazer aquilo que eu quiser, usar o que eu quiser, com bom senso sempre. Mas eu não devo me preocupar tanto com o que os outros vão pensar que eu estou vestindo, porque a roupa me representa e se me representa eu não vou escolher nada que não seja adequado a mim.